Cara, eu gostei do jogo. Eu gostei do jogo. O primeiro tempo eu achei sensacional. Um toma lá da cá o tempo todo, mesmo jogando no Maracanã. O Vitória, que começou o jogo dando indícios que ficaria só da linha da defesa para trás, não fez isso. Tomou o gol, já buscou e deu a resposta no lance inicial. Dois belos gols na primeira etapa, aonde estava uma trocação tão grande, um ritmo tão intenso, que os dois times precisaram tirar um pouco o pé do acelerador a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Senão ninguém ia conseguir aguentar jogar o primeiro tempo todo. Já estava todo mundo com a língua de fora quando saíram para o intervalo. O primeiro tempo foi muito intenso e mesmo no primeiro tempo o Flamengo já tinha que ter terminado a partida na frente do placar. Dito isso, o Flamengo vai para o segundo tempo com duas mexidas que mudam ainda mais a partida e deixam o Flamengo muito melhor no jogo, que eu concordo com o Renan do segundo tempo. Porque o segundo tempo o Flamengo volta sem Cebolinha e sem o De La Cruz, né? Com Saúl e Arrascaeta no lugar. E essa mudança faz o Flamengo ter muito mais a posse de bola e faz o Flamengo criar mais oportunidades. Peraí. Já vamos deixando o like e se inscrevendo no canal. Agora que você já fez isso, bora voltar pro vídeo. A única coisa que faltou ao Flamengo é uma coisa que falta há muitos anos. Não é de agora, não é com Leonardo Jardim, não é no Maracanã se está com gramado bom, se está com gramado ruim, pode ser em qualquer lugar do planeta. O Flamengo está em campo, o Flamengo peca na assertividade. É sempre assim há muito tempo atrás, desde muito tempo atrás. E hoje o Flamengo pecou nessas finalizações. Foi uma chuva de oportunidades criadas e eu te confesso honestamente que eu esperava menos criação. Eu esperava menos o poder de criação, principalmente com a escalação de um time, né, que o Leonardo Jardim botou a campo, um pouco mais alternativo, né, entre aspas, né? Não é alternativo porque não são reservas, mas são jogadores numa composição de que nunca tiveram jogado antes juntos dessa forma, né? Ali com aquele quarteto que não tinha um camisa 10, entre aspas, querendo dizer. E me surpreendeu que o Flamengo conseguiu criar até antes do Arrascaeta entrar em campo. E depois que o Arrascaeta entrou, o Flamengo conseguiu criar ainda mais diversas oportunidades, inclusive algumas delas claríssimas de gol, que o Flamengo não pode perder. Então, hoje nós tivemos atletas como Cebolinha, Rascaeta, Pedro, né? A gente pode até tentar lembrar de outros. Samuel Lino também perdeu uma oportunidade um pouco mais difícil, mas também era uma oportunidade. Então, o Flamengo hoje, se tivesse convertido as suas oportunidades que foram criadas e que surgiram durante a partida, se tivessem tido conversão em gol, hoje certamente a gente estaria falando de outro placar elástico em cima do Vitória no Maracanã, mas longe de ser aquele que a gente viu no Campeonato Brasileiro do ano passado. Porque diferente daquela partida, eu acho que hoje o time do Vitória conseguiu jogar bola em cima desse time do Flamengo aí, entre muitas aspas, alternativo. Achei o jogo bom, o Vitória termina o jogo vivo na competição para o jogo de volta. Eu concordo muito com o Renan, o Flamengo vai ter que fazer um futebol parecido com esse. Eu até te diria um pouquinho melhor do que esse, para enfrentar o Vitória no Barradão, porque mesmo o Flamengo tendo um elenco muito superior, sendo um time muito superior, ano passado mesmo a gente viu no Campeonato Brasileiro o que esse time é capaz de fazer quando joga no Barradão. Né? Teve pênalti defendido pelo Rossi, teve gol do Vitória saindo na frente, depois o Flamengo consegue fazer gol de longa distância também, se não me falha a memória. É sempre um jogo difícil, é sempre, aí sim, jogar num gramado ruim, onde dificultam as situações, é sempre um território, entre aspas, né, hostil para enfrentar o Vitória no Barradão e só com um gol de diferença. Infelizmente ficou pouco, ficou barato, mas eu jamais vou reclamar de um resultado onde o Flamengo vence. É lógico que eu nem esperaria um jogo exuberante do Flamengo, por mais que esse time aí escalado fosse muito superior ao Vitória, eu não esperava um time exuberante para uma atuação absurda. Mas hoje eu li gente falando que essa exibição de hoje só perdeu para o jogo do Bragantino, onde a gente tomou um vareio de bola e ainda perdeu o jogo. Esse a gente não tomou um vareio de bola e a gente ganhou o jogo. O que faltou foram lances como esse que está passando na tela aí do Sport TV, do Cebolinha, de frente para o gol, na cara do goleiro. Esse lance que está passando agora também ali com a Arrascaeta e o Bruno Henrique, onde foi gol do Pedro também. Então, assim, faltou gol para o Flamengo deixar o jogo da forma que ele merecia ter deixado. O placar de 2-1 é bom para o Flamengo, não é o suficiente, não é o ideal, mas não deixa de ser mentiroso também. Esse jogo certamente era para ter tido no mínimo 4 gols do Flamengo aí para ser bonzinho em relação ao time do Vitória. E é isso, cara. Ir agora, infelizmente, né, vai ter que levar um pouco mais a sério o jogo da volta, que é uma coisa que eu não queria. No pré-jogo, eu falei com o Cretinho, hoje era um jogo que o Flamengo, seria ideal se fizesse uns 3 gols de vantagem. Né? Eu queria que o placar hoje tivesse sido 4-1, porque se o Flamengo sai com 3 gols de diferença
no Maracanã, o que falando agora, depois do jogo, não é nem um pouco absurdo ter sonhado com esse placar, era totalmente acessível esse placar. Esse gol que o Arrascaeta perde, por exemplo, bizarro, depois do gol corretamente anulado do Vitória. Mas se o Flamengo consegue uma vantagem de 3 gols, o Flamengo poderia se dar ao luxo de um time ainda mais alternativo no jogo de volta, né? Vendo ainda que tem Campeonato Brasileiro pegando, tem Libertadores pegando também. Infelizmente, a gente perdeu a chance de dar uma bela tirada no pé do acelerador pela Copa do Brasil. Vamos ter que fazer um jogo levando a sério contra o Vitória, sem poder sofrer gols, porque lá o mais difícil para enfrentar o Vitória no Barradão não é deixar de sofrer gols, é fazer, na minha humilde opinião. Então o Flamengo precisa muito bem estar ligado nesse jogo de volta. O Vitória está vivo e a gente tem que ficar esperto aí para continuar na próxima fase da Copa do Brasil e levando ela do jeito que a gente levou agora, do jeito que ela merece. Use o cupom ZRN10 em produtos vendidos e entregues pela própria Centauro. Boas compras. Perfumes inspirados em grandes marcas, criados para quem ama cheiro marcante sem precisar pagar caro. Lesson. Garanta a coleção oficial do Flamengo na GoCase. Use o cupom Zona Rubro-Negra e aproveite. Cabelo não é sorte, é tratamento certo, manual, ciência, segurança e acompanhamento médico. Use o cupom Zona Rubro-Negra e garanta seu desconto. Garanta agora os produtos do Zona Rubro-Negra na Streamers Club. Estilo, atitude e identidade rubro-negra para quem vive o jogo.